Olá, pessoal! Está começando mais um episódio da Resenha Glicogênio, o podcast sobre esportes. E hoje nós trouxemos um convidado que onde coloca o pé faz história. Ou melhor, quando ele entra no tatame, ele faz muita história. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos para a nossa vinheta. E hoje estamos com Hércio Teófilo Souza. Seja muito bem-vindo à nossa Resenha Glicogênio, aqui pelo estúdio da Rádio Mídia. Vou contar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, não é, Hércio? Eu agradeço a oportunidade aí, né, Cléia? E vamos bater um papo legal aí. Então vamos começar do começo? Vamos embora. Porque, eu vou ler aqui, pessoal. Esse cara aqui tem um currículo de respeito. Ele vai me corrigir aqui, tá? 3 vezes campeão da CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. 2 PAN pela IBJJF. 2 vezes campeão sul-americano. E nada mais, nada menos do que 6 vezes campeão mundial. Caraca, né? Fico falando. Então, conta pra gente como tudo começou. Na verdade, assim, eu sou praticante de artes marciais desde criança, né? Eu comecei a prática aqui em Atibaia no judô, né? No Grêmio Esportivo Atibaense, né? Com o professor Carlinhos. E eu fiz a minha prática assim, de judô até os 18 anos de idade. E quando chegou nos 18 anos de idade, eu tive um alistamento militar, né? Aí eu tive que, né, abandonar um pouco o judô para fazer o alistamento militar. E depois de 5 anos, né, eu me afastei um pouco das artes marciais, né, durante 5 anos. E nesse período, assim, parado a gente nunca fica, né? A gente sempre praticava, tal, mas não tão assíduo. Foi quando eu recebi o convite, né, do Sensei Pi, do Sensei Massa, a voltar a treinar o judô. Que o Sensei Massa havia abrido uma academia, né? Antiga Sketch. Voltei a praticar o judô, mas nesse meio tempo, o jiu-jitsu vinha crescendo muito, né? E a luta de solo, porque o jiu-jitsu é a luta de solo no judô. Muito tempo praticando, e eu perdi minhas lutas sempre no solo. Foi aí que eu conheci o jiu-jitsu, através do professor Juliano Prado, que ele montou uma academia aqui em Atibaia, né? E eu, na verdade, eu comecei a praticar o jiu-jitsu para melhorar a performance no judô, né? Para melhorar essa performance no chão no judô. E aí eu fui treinando, e fui me apaixonando assim pelo jiu-jitsu, até que chegou uma hora que, meio que abandonei o judô. Eu não digo abandonei, mas eu deixei um pouco de lado para só praticar o jiu-jitsu. E aí começou a minha história. Isso aí foi no ano de 1990, né? Que eu comecei a praticar o jiu-jitsu, e aí eu não parei mais, e estamos aí até hoje. E quando que você sentiu a vontade, você, enfim, treinou, de competir? Você, não, agora eu quero ir para a competição mesmo, quero... Tá. Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de competir, assim, né? Então, assim... eu entrei no jiu-jitsu e já comecei a competir, mesmo sem ter praticado muito. Como eu já tinha o judô um pouco de base, então eu já entrei nas competições de jiu-jitsu, mas eu não ganhava nada. Eu vinha ganhar campeonato de jiu-jitsu somente na minha faixa roxa, isso aí depois de 3, 4, 5 anos praticando. Mas, na verdade, a arte marcial em si, ela te promove isso, né? Essa resiliência de você nunca desistir, de você estar caindo e levantando sempre. Então, eu nunca desisti, né? Mas, assim, a minha história, ela começa mais assim, com a minha prática no jiu-jitsu, eu abandonei um pouco o judô. Então, eu comecei a praticar mais o jiu-jitsu. E as competições de judô também eu deixei um pouco de lado. O meu professor, que é o Juliano, ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos dar aula, né? E assim,
o pessoal que treinava ficou, poxa, e agora? Como que vai ser? Vai acabar o jiu-jitsu aqui na cidade, não vai ter mais. Foi aí que ele me passou o bastão, vamos dizer assim, né? Como eu era um aluno mais antigo dele, e ele estava indo embora, ele me ofereceu tipo academia para mim começar a dar aula. Você fica aí, vai dar aula. Você quer assumir as aulas, eu estou indo embora, você quer assumir essas aulas? Aí eu não pensei duas vezes, né? Sim, essa oportunidade. Mas assim, eu tinha um emprego, você entendeu? Só que daí à noite eu vinha para dar aula para o pessoal. Mas na verdade assim, esse estigma assim de professor assim você vai pegando, né, conforme você. Eu na verdade eu treinava com o pessoal, né, eu não dava aula, né. Sim, então assim, eu sabia coordenar as aulas, mas falar que eu dava aula eu não dava aula. Isso aí eu fui pegando com o tempo, aprendendo a dar aula. E na verdade nessa época você trabalhava, você eu tinha o meu emprego, então assim eu não vivia do jiu-jitsu, eu não vivia hoje a gente vive do jiu-jitsu, mas assim eu comecei a treinar, né, e dar aula ao mesmo tempo com o pessoal, e depois a gente foi aperfeiçoando, até que em 2007 eu montei a minha própria academia, né, chamada Go Fight, que eu estou aí até hoje, com a minha academia aí, Go Fight. E no começo? Quais foram os desafios? Se você citar aqui, na verdade assim... As dificuldades. Para você viver da arte marcial, eu não digo... Aqui no Brasil é difícil, é complicado. Então, a gente não tem incentivo de nada. Nem em casa eu tinha incentivo, na verdade, né? Então, assim, eu morava com os meus pais, né? E aí eles, vai trabalhar, vai dar aula. Fica aí lutando. Exatamente. Isso aí não vai te levar a nada, isso e aquilo. Aquela mesma conversa. Mas... a resiliência, a persistência, eu vi que tinha um futuro isso daí. Se sentia isso? Exatamente, como que... sentia. Não, e a gente viu o esporte crescendo, né? A gente viu o esporte crescendo. Falei, poxa, eu vou me dedicar, vou determinar todo o meu tempo aqui nesse esporte. E foi aí que a gente começou a aperfeiçoar, fazer cursos, buscar novas técnicas, buscar novos treinos, né? Em algum momento você teve vontade de falar assim, não, vou largar a mão? Todo dia. Todo dia a gente sentia vontade de parar e desistir, né? Até porque a gente sem incentivo, né? Sem esse apoio, até mesmo em casa, né? Assim, então a gente tinha vontade de parar o tempo todo. Mas é o que eu falo, a resiliência da arte marcial, ela promove você e você... E assim, claro que a gente tinha esse lado negativo, mas a gente tem os incentivos também, os amigos, né? Tem, né? Os próprios alunos, não, vamos embora, mestre, vamos ver, vai dar certo, você vai conseguir e tal. Até mesmo quando eu fui montar minha academia, tive todo esse, né? O pessoal falando, poxa, você vai montar academia, você é maluco, como que você vai ganhar dinheiro, isso aí não dá dinheiro e tal... Mas, como eu disse, os alunos, os amigos, sempre a gente tem um incentivo também, né? Não é só negativo também. Tem tudo. Tem tudo. Quando a gente está ali, né, exposto, você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir exatamente. As coisas boas, ruins, você tem que fazer meio que um filtro. E a gente procura absorver só as coisas boas, né? Então, e aí isso muito também da forma que você vai enxergar isso. Tem gente que fala assim, não, vou parar mesmo, isso é muito difícil. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa assim, a arte marcial te dá isso, né? Então, assim, como eu sou um praticante de arte marcial desde criança... começou muito jovem. Então, assim, mesmo sem eu saber, eu tenho esse sentido e eu tenho essa vontade, assim... A disciplina, né? Essa disciplina. Com certeza. É o que eu falo que as artes marciais, ela ensina principalmente a disciplina. Com certeza. Isso é muito rico para as crianças, né, adolescentes, ainda mais na atualidade. Você fez a transição aí, você contou dessa transição do judô para o jiu-jitsu. Qual foi a primeira luta no Gil que você falou assim, que luta? Foi o divisor de águas da tua vida? Na verdade, assim, antigamente também existiam uns poucos campeonatos, né, de jiu-jitsu, né, nessa época. Essa Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ela tem a sede no Rio de Janeiro. Então, as maioria dos campeonatos eram todos no Rio de Janeiro. Então, ficava difícil a gente estar participando, né? Mas, assim, sempre teve os campeonatinhos internos das próprias academias, né?
que tinha aqui no estado de São Paulo, existiam os campeonatos internos, os campeonatos regionais, que a gente sempre estava participando. Como eu disse para você, Cléia, assim, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já entrei competindo. Já entrou, já mergulhou. Porque, tipo, eu já vim do judô, onde eu já competia, e eu fiz essa transição, na verdade, para complementar o judô. Mas a gente foi gostando tanto assim da arte, que a gente acabou ficando no jiu-jitsu, tá? Você meio que abandonou. Assim, eu não digo abandonou, porque assim, porque assim, o jiu-jitsu e o judô são artes co-irmãs, cara. Porque, na verdade, assim, a prática do jiu-jitsu em si é o judô também, porque a luta começa em pé como o judô, só que quando vai para o chão, a luta desenvolve no chão, é diferente, né? Onde você desenvolve as técnicas do jiu-jitsu. Mas a luta em si, ela começa em pé, como se fosse judô mesmo, né? Com umas regras diferentes, né? Mas é como o judô. Então, assim, são artes bem parecidas, né? A gente fala que são artes co-irmãs, né? Uma vem da outra. Então, assim, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já entrei competindo, só que eu falei para você, eu nunca ganhava nada, né? Só vinha ganhar um campeonato de jiu-jitsu depois de 3, 4, 5 anos, assim, que eu vinha ganhar. Então, vamos começar falando dos seus títulos. Você tem um currículo extenso, né? Eu tenho bastante títulos, sim. Vamos falar deles. Fala um pouquinho de cada um deles, na verdade, a importância. assim, os mais importantes é assim, eu já fui tricampeão brasileiro, né, de jiu-jitsu, pela Confederação Brasileira. Olha isso. Semana passada me tornei vice-campeão brasileiro. Estou aqui com a medalhona aqui, que a gente... Pesada, hein, galera, que eu já peguei, bem pesadinha. E sou bicampeão pan-americano e eu sou 8 vezes, você falou 6, mas eu sou 8 vezes campeão mundial. São 8 vezes. O jiu-jitsu, ele é regido aqui no Brasil pela Confederação Brasileira e lá fora pela Confederação Brasileira, pela IBJJF, que são a mesma coisa. Sim. Né? Só que eles cuidam dos campeonatos no exterior. Mas existe uma Confederação Brasileira Esportiva. Por que foi criada essa Confederação Esportiva? Porque quando os mundiais de jiu-jitsu começaram a ir para fora do país, então o pessoal que não tinha visto ou não tinha mesmo condições de ir para fora, então não lutava campeonato mais mundial. Sim. Foi aí que foi criada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, justamente para integrar esse pessoal que não tem condição, inserir esse pessoal. Então, dessa Confederação Esportiva, eu já sou 8 vezes campeão mundial, né? Fui lutar o ano passado lá fora, lá em Las Vegas, né? Não consegui êxito, mas esse ano eu estou querendo ir de novo. Para ver se a gente consegue esse título lá fora também. Como está sendo o treinamento para esse? Ainda não começou, até porque o campeonato é mais no fim do ano, né? Quanto tempo mais ou menos quando vocês vão para uma competição? Cara, assim, na verdade, assim, a gente não pode parar de treinar, mas a gente que é mais velhinho um pouco, se a gente botar um treinamento intensivo assim muito grande, chega na hora da luta, a gente está todo quebrado, né? Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente para treinar. Então eu acredito que assim, você se preparar, na verdade você já tem que estar preparado, né? Então a gente não para de treinar, a gente sempre continua treinando, a gente faz uma parte física, a gente treina a parte técnica, que é o jiu-jitsu em si, a luta, mas preparação mesmo intensiva, eu acredito que em 1 mês ou 2 meses assim, antes da competição, seria o ideal. Você já começa... Eu digo para a minha idade, né? 54 anos, se a gente... 54 anos e ainda competindo nesse nível. Nesse nível, Parabéns. Obrigado. Parabéns. De todos esses títulos, lógico que todos são importantes, mas qual que tem aquele gosto mais especial? Quando você pensa, pode ser um gigante ou menor? Assim, o mais especial é esse brasileiro que a gente luta. Por quê? Sempre é uma competição assim, bem nostálgica. Esse ano teve recorde de inscritos no campeonato. Foram 10 mil atletas inscritos. Uau! Entendeu? Então, assim, e é muito difícil. Onde aconteceu? Foi em Barueri. Tá. Né? Então, ele é muito difícil, é muito difícil. Para você ter uma ideia, na minha categoria, que é de 50 a 55 anos, tinha 36 atletas inscritos. Nossa. Tem categorias que tem 70, 80 atletas inscritos. Então, é assim, bem disputado. Bem disputado e todo mundo quer ganhar, né? Então, assim, 6, 7 lutas no dia que você faz. Então, é bem difícil.
Então, para mim, os títulos especiais, assim, para a gente, é esse brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Que é um torneio bem charmoso, assim, torcida, gritando, ginásio sempre lotado, todos os dias. Então, é bem legal. Conta pra gente como que é, você já falou um pouquinho, mas da preparação, porque tem muita gente aqui ouvindo a gente, pessoal que está começando. Sim. Como que é a preparação para essas pessoas, esses jovens que estão iniciando no jiu-jitsu? Como que vocês se preparam para um torneio desse, é um torneio desse que é grande, de alto rendimento, alto nível? Conta pra gente, assim, como que é? Foi o que eu te falei, assim, a gente sempre tem que estar sempre ativo, né? A gente nunca pode estar parado, né? Então a gente, durante todo o ano, a gente treina, a gente pratica, mas a gente intensifica os treinamentos 2, 3 meses antes, a gente intensifica esse treinamento. E a gente sabe que assim, não é só o treinamento, é uma alimentação balanceada também, até porque a gente tem as categorias de peso, então a gente tem que fazer uma alimentação legal, uma suplementação, então tudo isso é importante. Tudo isso aí vai fazer a diferença no final. E o treino mental? Também. Não adianta você estar 100% treinado e a cabeça ruim, né? Eu costumo dizer assim para os meus atletas que a gente treina, que claro que você tem que fazer o treinamento, mas no dia da competição, 70% mental, 30% é o que você treinou. Né? Você tem que estar por 100% em tudo. Mas lá no dia do campeonato, os 70% é o mental. Porque a gente existem atletas que assim, eles são tipo, a gente chama de leão de treino. Então assim, o que é um leão de treino? O leão de treino é o seguinte, o cara ele bate em todo mundo na academia enquanto ele está treinando. Quando chega no campeonato, como o psicológico dele é ruim, está afetado. Ele não consegue desenvolver o que ele desenvolve na academia. Então ele chega lá e ele perde. Isso é muito comum, não é? Muito comum. Por isso eu costumo dizer que o mental é o mais importante. 70% mental, 30% do que você treinou. Claro que você tem que estar 100% treinado, mas você, vamos dizer que você vai usar... A parte física tem que estar muito... Exatamente. Né? E essa parte mental também condiz muito com o que você treinou. Quanto mais treinado você está, mais confiante você fica e o seu mental melhora. Como que o Hércio trabalha o mental dele? Cara, a gente assim, na verdade agora, como a gente é um pouco mais velho, a gente já tem toda a experiência. Tem uma bagagem, né? muito maior. A gente tem uma bagagem maior, bem grande. Bem então grande. Isso daí também ajuda, né? Você sempre está competindo, você sempre está na ativa, isso daí ajuda muito, né? Eu costumo dizer até para os meus atletas assim, que falar para você que eu sempre, claro que a gente sempre tem uma adrenalina no dia da luta, né? A gente fica com aquela dorzinha, aquele gelinho na barriga, mas a gente tem que transformar isso daí em força e em disposição para a gente... Vamos para cima. Vamos para cima, né? Então eu costumo trabalhar um pouco assim. A gente já sabe que a gente tem que fazer, certo? Então chega lá na hora, dá aquela respirada funda, sabe que a gente tem que fazer e bora, vamos para a luta. E como que você trabalha isso com os seus alunos, na tua academia? Então... Como que é feito um trabalho? Assim, não só o físico, né? Claro que a gente não é tão profissional, certo? Sim. Seria a gente ter um psicólogo do esporte para estar direcionado para estar melhorando essa parte. Mas a gente tenta, através de incentivo, incentivando o aluno, sempre falando que ele está super bem, que a técnica dele está sempre apurada, dizendo que ele vai ganhar. Mas mesmo assim, chega lá é diferente, né? Às vezes a luta sai... Pressão, né? A pressão. A luta sai um pouco do controle e aí a pessoa um pouco se perde. Mas isso é normal. Conforme o tempo, o tempo vai dando isso para ele. Então, cada vez mais ele competindo, cada vez ele vai ficando mais fácil para ele lutar. Tem que estar sempre na ativa. Não pode. Que eu te falei. Não posso parar nunca. Eu não posso parar nunca. Que nem eu tenho 54 anos. Claro que eu não treino mais como eu era jovem, né? Quando eu tinha 20 ou 30 anos. Mas a gente sempre procura estar sempre treinando, sempre movimentando o corpo. Eu não faço 10 lutas, eu faço 4, 5, entendeu?
e mantendo ativo, porque se você parar também, a tendência do nosso corpo é botar você no sofá sentado, né? Sim. Da nossa cabeça. Não, porque você entra na zona de conforto, né? Zona de conforto total. Zona de conforto total, você senta ali e você, não quero, e a gente se auto-sabota, né? Total. Constantemente. E o corpo da gente é preguiçoso, mano. A gente, por exemplo, a gente treinou um dia antes, chega no outro dia aqui, dolorido, corpo dolorido. Ai, não vou. Eu mereço. Eu vou descansar. Mereço descansar. Enquanto você está descansando, seu adversário está treinando. Então, você bota isso um pouco na cabeça e aí você vai. É aquilo que a gente fala, né? Assim, nossa, eu levanto 5 horas da manhã. Aí você abre o Insta, já teve alguém que já correu 20 quilômetros, já correu uma maratona, já falou assim, nossa, ou seja, são essas pessoas. E essa mentalidade, se você mantém ela assim, eu acho que você consegue desenvolver bem. É isso, né? Tem que... Como é treinar, não treinar, mas lutar aqui e fora? Qual é o peso? Bom, ou não tem... Na verdade, assim, o berço do jiu-jitsu é o Brasil, né? Então, os melhores lutadores estão todos aqui no Brasil. Apesar de muita gente ter ido para fora agora, né, para tentar a vida, tentar não, o jiu-jitsu abriu muitas portas, né? Não só nos Estados Unidos, tem mas no muita mundo gente de fora que vem pro Brasil aprender com os mestres aqui, né? Antigamente vinham mais, mas agora mudou, né, isso, né? Agora o pessoal daqui que vai para lá ensinar o pessoal lá. Então, às vezes eles nem precisam vir mais para cá, né? Até porque vamos dizer, esse apoio, esse incentivo que o esporte tem é muito mais lá fora do que aqui. Né? A gente já Apesar sabe, do jiu-jitsu ser um polo aqui no Brasil, mas a gente aqui não tem incentivo nenhum. Né? Como em qualquer esporte, aqui é futebol, né? Futebol. País do futebol. Você vê alguma luta de jiu-jitsu passando na televisão? Você não vê, muito difícil. A não ser por uma televisão paga, alguma coisa assim. Mas assim, para mim, eu não vejo diferença nenhuma. Para mim é até mais difícil lutar aqui do que lutar lá fora. Por quê? Por causa dessa pressão, né? Como os melhores lutadores estão aqui no Brasil, a gente se sente mais na pressão. Mais desafiado aqui do que fora. Com certeza, a gente fica bem mais desafiado aqui do que lá. Nossa, é bem... É uma coisa inversa, né? Teria que ser diferente. Mas assim, claro que existe... quando a primeira vez, por exemplo, entrei no avião pela primeira vez, estou indo viajar para fora pela primeira vez. Mas tem isso uma daí, certa pressão. Exatamente, mas essa pressão em si não é só por causa da competição, é por tudo. Por todos pela viagem que você está fazendo, por tudo que é novidade que você está vendo. Eu acredito que quando é a primeira vez assim, existe esse tipo de pressão, sim. Eu acredito que a pessoa sente mais. Né? E se ela não faz uma adaptação legal também de clima, de fuso horário... Tem que pensar tudo isso quando vai para uma... Tem que pensar tudo isso. Né? Geralmente os campeonatos é tudo lá na Califórnia, 5, 6 horas de fuso horário, entendeu? Então, tem que ter todo um planejamento para isso. Se você não chegar uma semana antes... Lá o clima é muito seco, é deserto. Então, se você não chegar um dia, uma semana antes, fazer essa adaptação, essa climatização, com certeza você vai sentir no campeonato. Com quantos anos uma pessoa pode começar no jiu-jitsu? Hoje em dia, né, a gente já tem crianças de 3, 4 anos treinando. Né? Na verdade, a gente tem um projeto social aqui em Atibaia. Né? Conta um pouquinho para a gente, então. Esse projeto ele é custeado pela prefeitura. Né? A prefeitura fornece vestimenta, tatame para a gente consegue pagar um professor... E a gente tem os polos nas escolas municipais. Então, hoje a gente atende cerca de 250 crianças aqui em Atibaia. Uau. Né? Em 3 polos. Então, a gente está no Colégio Maria Helena, lá no Guilherme Contesini, no Caetetuba, e aqui no Atibaia Jardim, no Centro Comunitário. E são quantas crianças? São cerca de 250 crianças, cerca de 50 crianças assim por turma. Né? De criança de 7 anos a 13 anos, 14 anos de idade. Né? A criança quer entrar... na verdade, a gente já tem esse projeto há uns 5 anos.
Então, a criança entrou com 13 anos para treinar. Uhum. Então, a gente já tem crianças que já auxiliam nas aulas, já, né? Que já estão se graduando no jiu-jitsu. Elas já tem condições. E quando essas crianças vão ficando maiores, a gente leva para a nossa academia, onde a gente também não cobra nada delas, né? E aí a gente tenta enquadrar ela nesse cenário competitivo. Muitas crianças não conseguem, porque às vezes é mais carente, então os pais não têm condição de incentivar eles. Sim. Então o que acontece? A criança para, porque tem que trabalhar, tem que estudar. Ajudar em casa. Entendeu? Mas agora a gente está criando fruto já. Inclusive a gente já está com 2 crianças, ou 3, que já estão indo para o cenário de competição e já estão ganhando suas medalhinhas aí já também. E logo vão estar aqui dando, se Deus quiser, para você aqui também. Vamos para cá. E dos seus atletas, tem algum destaque? Eu tenho vários destaques aí também. A gente já fez vários campeões também. Então, inclusive, a gente tem um atleta aí que foi também vice-campeão, né? Fernando Rocha, que também tem uma filial nossa aqui em Atibaia. Ele tem uma academia aqui também, em outro bairro, né? Não perto da minha academia, em outro bairro, em que ele está começando um projeto também dele lá. Legal. Vai aos poucos isso vai expandindo. Na verdade, vai expandindo. A gente, assim, eu falo aqui em Atibaia, mas eu também tenho atletas na cidade de Piracaia, na cidade de Nazaré, tá, em Bragança Paulista. Tudo aqui da região. Tudo aqui da região, mas são atletas daqui de Atibaia que vão dar aula nessas cidades vizinhas aí. Sim. Entendeu? Falando do teu estilo de luta, como que você descreveria o teu estilo? Como que é? Mais... Cara, eu sou um cara brigador, cara. Não sou um cara talentoso assim, mas eu sou um cara brigador, assim. Eu defino o meu estilo como bem brigador, assim. Eu não desisto nunca. Então, às vezes, eu posso estar a pessoa está achando que eu estou morto lá, mas cuidado que a qualquer momento eu posso reverter. Você segue alguma filosofia? A gente procura seguir esse estilo de vida que o jiu-jitsu nos proporciona, né? Pô, essa qualidade de vida, uma alimentação legal, né? Eu já sou casado há mais de 30 anos também, então assim, eu não tenho vida noturna, né? De sair para balada. É interessante tipo trazer isso, né? Até para os jovens, porque o esporte é isso, né? A partir do momento que você entra para o esporte, seja uma luta ou seja qualquer outro esporte, tem que ter abrir mão de muita coisa. Abdicar de muita coisa. Fala um pouquinho sobre isso, para quem está começando, para quem já está aí. Na verdade, assim, a pessoa que quer chegar mesmo no topo, ela tem que ter uma qualidade de vida bem de atleta mesmo. Então, sair à noite, por exemplo, beber, isso e aquilo, ela não vai poder fazer, né? Então, assim, uma vez ou outra, quando você não está em período de competição, até porque também, senão a sua cabeça pira também, né? Mas a gente aconselha não, né? Então, ele tem uma vida regrada, com uma alimentação legal, noites de sono bem distribuídas, essa qualidade que o jiu-jitsu te proporciona também, de saúde e o meio do jiu-jitsu leva você muito a isso, entendeu? Então, é assim, a gente costuma dizer que o jiu-jitsu a gente vira uma família. Porque às vezes a gente está mais tempo lá com o pessoal que treina com você do que você com a própria família. Sim. Entendeu? Sim. Às vezes a pessoa trabalha, vamos supor, ela trabalha o dia inteiro, aí ela vai para a academia, aí fica com a gente lá 2, 3 horas, a semana inteira. Às vezes ele fica mais com a gente. Conversa muito mais neste momento. Do que com os filhos dele, do que com a mulher dele, do que com a família dele, você entendeu? Então, isso mesmo. E é legal isso por causa a pessoa, às vezes ela precisa disso, entendeu? Eu tenho vários alunos que não competem, né, e buscam isso na academia, essa qualidade de vida. A gente fala essa resenha, essa né? Resenha. Depois que acaba, vim para cá para fazer uma resenha, para bater papo. Depois que a gente acaba o treino, a galera fica conversando e discutindo. Pô, você viu o que aconteceu? Pô, a gente estava lutando, você viu o que aconteceu? Pô, professor, como é que eu posso fazer isso aqui diferente e tal? Então, assim, o treino acaba às 9, mas a gente sai da academia às 11 horas da noite.
É bem isso. Você entendeu? Bem isso. Porque a parte, eu falo, não é a parte mais gostosa, claro que tem toda lógico, o treino, mas é muito. Para quem não compete, pra na verdade, isso a parte bom. mais gostosa é essa. Essa resenha que a gente faz depois do treino, ou mesmo quando a gente se reúne, a gente faz um churrasco de fim de ano, ou quando a gente faz graduação, a gente sempre faz um churrasquinho, uma reuniãozinha. Isso é saudável, né? Total. Isso é saudável. Isso aí a gente precisa também. Precisa, né? lógico. Também não dá para ter uma vida 100% regrada, não dá, né? Não dá. Lógico que em nível competição Então, tem que assim, ser. a gente precisa manter essa disciplina, né? Vamos dizer, o ano inteiro, né? Uhum. Claro que chega no fim do ano o pessoal dá uma relaxadinha, um pouco, né? Festas e tal, mas a gente precisa manter essa disciplina o ano inteiro. E a gente sempre é assim também, né? A gente fala assim, que a gente tem que se sentir preparado o tempo todo, né? Hoje em dia, não só os campeonatos de confederação, mas existem pessoas que fazem eventos, tá? Então, por exemplo, tem uma pessoa que faz um evento e deseja um atleta para lutar com outro atleta. Então, a gente chama de luta casada. Ah, tá. Então, a gente vai nesse evento, são várias lutas casadas. Então, vamos lá, 10 lutas casadas. Então, às vezes, aparece essa oportunidade também. E esses campeonatos, esses torneios de luta casada, remunera a pessoa, entendeu? Então, você ganha um dinheiro para ir lutar, isso e aquilo. Profissional mesmo, tá? Uhum. Tem muito disso aqui agora no jiu-jitsu. Inclusive, a gente vai estar fazendo um aqui em Atibaia. E eu gostaria até do espaço, uma hora que a gente tiver tudo certo, vir estar divulgando aí esse nosso torneio aí. Sim, com certeza. A gente vai fazer esse torneio de lutas casadas. Mas já tem data, já tem... Mês de julho. Boa. Mês de julho a gente vai estar fazendo esse campeonato. E é isso. Então a gente tem que estar sempre preparado, porque às vezes aparece um evento ou outro querendo um atleta e a gente tem que estar disponível aí. Edson, o que o jiu-jitsu representa na tua vida fora do tatame? A gente costuma dizer, como eu sou praticante há muitos anos e vivo disso. Isso é um prazer, eu vivo... Para mim para mim não é um trabalho, para mim é um prazer estar dando aula. E a gente costuma dizer que assim, na verdade eu costumo dizer, que o simples ato de eu trocar uma lâmpada, eu uso o jiu-jitsu. Porque, por exemplo, eu subi numa escada e vou trocar a lâmpada. Se eu não me posicionar direito nessa escada, eu não vou conseguir nem desrosquear essa lâmpada para trocar ela. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Se eu não estiver bem posicionado, se eu não me concentrar no que eu estou fazendo, se eu não pensar os movimentos que vai acontecer lá na frente, isso daí tudo influencia na luta, entendeu? Então, para mim, o jiu-jitsu é tudo. Se eu levantar aqui nessa cadeira, para mim, eu estou usando o jiu-jitsu. Porque se eu for levantar reto aqui, eu vou bater minhas pernas aqui na mesa. Então, eu vou precisar virar aqui e levantar. Então, a gente usa muito isso daí na luta. Na luta de jiu-jitsu, se a gente não tiver o posicionamento correto, a gente se dá mal. Então, para mim, o jiu-jitsu está relacionado na minha vida inteira. Tudo que eu faço na vida, escrever, eu vou assinar, eu estou usando o jiu-jitsu. Bom, então todo mundo tem que começar a fazer jiu-jitsu aí. Pois é, se fosse assim, estaria ótimo. Se fosse assim, seria ótimo. A gente teria uma vida bem mais... Como você vê o jiu-jitsu, a expansão do jiu-jitsu aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, como você disse, é o berço, mas não somente aqui, mas no mundo. Como que você enxerga isso hoje? Como que ele está? Como está essa expansão? Assim, quem difundiu o jiu-jitsu foi a família Gracie, né, que é bem famosa. Sim, né? bem famosa. Então, assim, a família Gracie conseguiu difundir o jiu-jitsu através do MMA. MMA. O que é o MMA? É um mix de artes marciais, né? O nome já diz, Mixed Martial Arts, que antigamente era o famoso Vale Tudo, né? Se chamava Vale Tudo. Então era confronto de estilos. Então eu lutava jiu-jitsu, você lutava karatê, eu te desafiava para ver qual arte marcial é melhor.
E foi isso que os Gracie fez, criando o UFC. Foi um Gracie que criou o UFC que a gente vê na televisão hoje em dia. Foi um Gracie que criou o UFC para difundir o jiu-jitsu lá fora. Ele, com a cara, com a coragem, foram lá para fora, então ninguém conhecia, sabia o que era o jiu-jitsu. Então ele ia numa academia lá de karatê e desafiava o professor. A tal hora vamos lutar lá. E o professor, não, vamos lutar lá. E aí ia lá, o jiu-jitsu vencia. Um professor lá de kickbox desafiava. O jiu-jitsu ia lá e vencia. E foi dessa maneira que o jiu-jitsu foi expandindo, né? Hoje em dia, como já é difundido e tal, a gente não precisa mais fazer esse tipo de desafio, né? Então, hoje com a difusão do jiu-jitsu, então, você não precisa mais estar desafiando ninguém e tal. Hoje em dia, a internet, através da internet... As redes sociais, isso está muito... Tudo. Então, assim, a gente que vive no meio, então tem muita coisa hoje na internet relacionada a jiu-jitsu. Então, mas lá nos primórdios, quem fez isso foram os Gracie, né? Isso lá atrás. Mas, para difundir, foi através disso daí. Desafiando outras artes marciais, vamos dizer, para briga, né? Vamos pro fight. Vamos pro fight, para ver quem é o melhor aí, entendeu? E aí o jiu-jitsu se sobressaía. Porque é assim, não é querendo se gabar do jiu-jitsu, mas assim, para a prática de defesa pessoal, o jiu-jitsu é uma das artes marciais melhores que tem. Mais porque, completas? Assim, eu digo completa, porque assim, uma briga sempre acaba agarrando. Se eu te agarrar, o que você vai fazer? Não tem nem como você me dar um soco, me dar um chute. Você e aí tá o que você vai imobilizando. fazer? Não tem o que você fazer. A não ser se render, que é os 3 tapinhas que a gente fala, né? Para você desistir. Por exemplo, eu pego você numa chave de braço. Se você não desistir, eu posso quebrar seu braço. Se eu pego você num estrangulamento, se você não desistir, eu te desmaio. Então, através disso daí que o jiu-jitsu foi conseguindo difundir e... Até para defesa, talvez, total, as pessoas estão buscando... Total, para mulher. Mulher é isso que eu ia perguntar. Como que a mulher... Para a mulher é essencial a prática do jiu-jitsu. Na tua academia tem bastante mulher? Tem bastante mulher lá na minha academia. Né? Tenho mulheres... E elas buscam para competição? Ou... Algumas sim, algumas não. Algumas buscam mesmo mais para essa prática de defesa, né? Sim. E o jiu-jitsu também, a gente se divide em 2 vertentes, que é o de competição, né? O que a gente pratica. Na verdade, 99,9% faz a prática da competição. Sim. Mas existe o jiu-jitsu para forma de defesa pessoal também, né? Não é tão dinâmico quanto o de competição, mas você aprende a se defender através das técnicas de jiu-jitsu. Isso é excelente. Excelente. Fica o convite aí para você. Vamos começar a fazer uma aulinha lá, fazer uma filmagem lá. Preciso ver onde que eu vou encaixar mais um esporte na minha vida. Entendeu? Mas assim, às vezes você pode fazer como um complemento de uma outra coisa, entendeu? Sim. Né? Não precisa levar tão a sério. Essa parte, eu acho essa parte da defesa muito espetacular, muito importante. Se todas as mulheres soubessem o quanto é importante isso, com certeza todas iam praticar. E aderir. Né? Qual o legado que você já pensou, né? Você já está há tantos anos, né, no jiu-jitsu. Você já pensou qual o legado que você quer deixar para esse esporte? Cara, na verdade, assim, eu não penso nisso ainda, mas eu acredito que o legado já está sendo deixado, né? Através desse projeto social que a gente tem, né, de estar levando o jiu-jitsu para quem não pode, né, tá pagando uma academia, por exemplo. Dos professores que eu formo, dos cidadãos que eu formo, você entendeu? Porque através da prática do jiu-jitsu, assim, a gente costuma dizer que a pessoa, ela se disciplina. Então, assim, a humildade, o respeito com as pessoas, né, essa resiliência que você cria para a vida, eu acredito que o legado seja esse, Cléia. Né? Porque você é uma referência aqui em Atibaia no jiu-jitsu. E como que essas crianças que vêm até você, né, fala um pouquinho, até
porque tem um monte de gente aqui ouvindo a gente, assistindo. Sim. Fala um pouquinho como que você faz esse trabalho inicial com eles. Pô, a gente... Falando da disciplina, porque Sim. é um ponto que você acabou de tocar. Bom, a gente trabalha nas escolas municipais, né? Então Sim. fala que criança que não falta, né? Então a gente trabalha com classes de 30 a 40 crianças, mas tem fila de espera de, né, quilômetros. Então todos querem praticar. Assim, a primeiro momento é o respeito, né? É esse respeito e essa disciplina que a criança tem que ter. Então assim, a criança para vir treinar, para ela entrar no tatame, ela já tem que fazer um cumprimento. Entendeu? Ela tem que seguir uma hierarquia. Sim. Ela tem que obedecer, ela tem que... Não é que você impõe isso para ela. O jiu-jitsu vai mostrando isso para ela. Uhum. Entendeu? Então a gente não impõe nada com as crianças, mas o jiu-jitsu vai mostrando. Então, por exemplo, a criança vem, para ela entrar no tatame, se ela não fizer o cumprimento, ela tem que voltar e fazer o cumprimento. Para ela ir sair no tatame, ela tem que cumprimentar. Ela tem que pedir autorização para o professor para ir beber uma água, para fazer alguma coisa. Ela tem que respeitar o aluno que é mais velho, até porque, na verdade, se ela não respeita, esse aluno mais velho depois vai lá e dá um corretivo nesse, entendeu? Sim, vem cá. Meio que assim, a gente fala assim, mas não é que ele vai bater na criança, mas através das técnicas do jiu-jitsu, você vai perceber, caramba, eu preciso respeitar ele mesmo, que ele é melhor do que eu, e eu preciso treinar mais para chegar nesse nível aí, entendeu? Falando nos dias atuais, que fala-se muito, né, de respeito, de disciplina, mudou muito, né, do que era e do que é atualmente. Eu acho que para os pais, né, pais, mães, colocar esses filhos numa luta, num esporte, é essencial. É essencial. E essencial assim, eu digo para... E a arte marcial, não só o judô, o jiu-jitsu, mas qualquer arte marcial, ela traz essa disciplina para a criança. Eu acho incrível. Eu também, assim... Meu filho fez durante muito tempo o judô, e essa parte da disciplina, né? Você mencionou que tem que cumprimentar, né, para entrar, para sair. Gente, isso é respeito. Assim, os mais velhos. E às vezes a gente pega crianças que chegam lá de cabeça baixa, tímida, e sai de lá olhando no seu olho, conversando, de igual para igual. Essa autoconfiança que o jiu-jitsu traz para ela é incrível também. Você entendeu? E não só para a luta, mas para a vida. Né? Às vezes a gente pega a criança lá que chega lá, não está nem olhando no seu olho, está olhando para o chão, toda tímida, ela começa a praticar, daqui a pouco já muda totalmente o comportamento, e a gente recebe esse feedback dos pais, né? Poxa, meu filho mudou totalmente o comportamento, meu filho está muito mais disciplinado, conversa muito mais com a gente. Isso daí para a gente é gratificante demais. Né? Esse é o legado. Também. Esse é o legado, né? Também. É uma parte, né? É uma parte do legado, é isso. Principalmente com esse trabalho, né, esse projeto social, não só o social, da tua academia. Com certeza. E assim, a gente fala das crianças, mas às vezes chega adulto, adolescente, assim, né? Sim, mesmo adulto, um adulto reprimido, né? Que ele foi reprimido a infância inteira e procura a gente para treinar, ele chega lá de cabeça baixa, a postura dele já muda, né? Pessoas que chegam lá que nem conversava com ninguém, chega lá e, como a gente fala, né, já participa da resenha, já está tirando sarro um do outro. E já é inserido ali. Muda totalmente o comportamento. Então essa inclusão, assim, a arte marcial em si é muito boa. Essa parte do respeito à disciplina, isso é fantástico. Muito bom, Se você pudesse dar um conselho para o Hércio, faixa branca. Pratique jiu-jitsu. Pratique jiu-jitsu. Pais, coloque seus filhos no jiu-jitsu. O quanto antes, melhor. Esse é o meu conselho. Coloque o seu filho, não só no jiu-jitsu, numa arte marcial. Você vai ver a mudança, é fato. Você vai ver o seu filho mudar de personalidade, a autoconfiança que ele vai adquirir, não só para a luta, mas para a vida, vai ser fundamental para ele. E para quem está começando? Também. Né? Desistir jamais? Não, desistir nunca.
Na verdade, a gente tem um parâmetro que a gente faz que é assim. A gente pega uma faixa branca e uma faixa preta. Qual faixa você acha que é mais difícil? A branca ou a preta? É a branca. Vou falar para você o porquê. Porque depois que você entra, conforme você vai praticando, até você chegar na faixa preta, leva um tempo. Mas você já está na prática. O faixa branca não. Então, para você vestir o kimono, você tem que ir lá e vestir sua faixa branca. Então, isso é o mais difícil. É você pegar, vestir o seu kimono e colocar a faixa branca e ir lá treinar. O mais difícil é você ir treinar. Acho que o mais difícil é começar e dar continuidade. Nesses primeiros momentos. Mas assim, eu acredito que o começar é mais difícil. O depois, a gente... Você tá ali, a gente... não estou conseguindo, mas a gente dá um incentivo, a gente dá uma palavra amiga para ele, que assim, muitas vezes a pessoa consegue. Aí entra a constância, né? A gente tem pouca desistência, assim, Cléia, né? Que a gente vê. Olha. A gente tem pouca desistência. Então, assim, a partir do momento que a gente fala, entrou na veia, entrou o jiu-jitsu na veia, dificilmente a pessoa vai parar. As pessoas que eu conheço, são praticantes, faixa preta, é meio que uma comunidade muito forte. Muito forte. Foi o que eu falei, é uma família. E eles falam muito, né, que você fica ouvindo e diz, nossa, vou começar a fazer, porque isso legal, vai mudar minha vida. É legal, é bem legal isso aí. Na verdade, a gente fala família por causa disso, né? Porque às vezes a pessoa passa mais tempo com a gente lá na academia do que na própria casa. E aí vira uma família mesmo. E é assim, eu pratico jiu-jitsu há mais de 30 anos, Cléia. E falar para você que eu sei tudo, vou estar mentindo para você. Porque o jiu-jitsu, o ensinamento é infinito. Todo dia aparece uma coisa nova, todo dia você tem uma coisa nova para você fazer. Você tem que estar atualizado. Total, entendeu? Por isso é o que eu falo para os alunos, e eu estou falando para você, eu preciso me manter ativo sempre, porque o jiu-jitsu está em plena evolução o tempo inteiro, não tem como parar de treinar. Parou, ficou para trás. E quando você para, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a pessoa quando para, e uma batalha com o ego dele também, que é bem grande. Às vezes uma pessoa para e ele já é graduado, vamos supor, ele parou, ele pegou a faixa preta, mas por algum motivo ele teve que parar de treinar. Então ele ficou lá 5 anos parou de treinar 5 anos. Quando ele volta, se essa pessoa não trabalhar o ego dele, ele para de treinar. Porque ele volta 5 anos, o jiu-jitsu já mudou muito. E chega um que é menos graduado e começa a ganhar dele, entre aspas. E aí ele não aceita. Olha que interessante isso. Eu sou faixa preta, como que eu vou perder do faixa branca, vamos supor. Entendeu? E isso acontece porque perdeu o foco. Cléia, não, cara, isso acontece por causa que o esporte evolui muito, ele não para de evoluir e o ensinamento é infinito. Então, assim, a pessoa para de treinar, não se mantém ativo, perdeu. Então, assim, ele vai ficar para trás. Ele vai ficando para trás. Na parte técnica, na parte física, na parte mental. Você entendeu? Então, a gente costuma dizer que isso daí engloba tudo. Jiu-jitsu é corpo, mente e espírito. Então, você tem que trabalhar essas 3 vertentes. Se um não está conectado com o outro, é difícil de fluir. Então, às vezes, a gente pega praticante que praticou muito tempo e aí ficou parado há muito tempo. Essa volta dele, se ele não trabalhar esse ego dele, ele não consegue voltar. Né? Até a parte física, é mais o ego. Do que a parte física. Do que a parte física. Porque ele não quer, ele não se sujeita a perder para o cara que é menos graduado, você entendeu? Ele não sujeita a perder
do moleque que está começando agora. Começou agora, esse pirralho está aí, ó. Exatamente. Não é? E é isso aí. E aí a pessoa não consegue trabalhar esse ego dele e aí ele desiste. Acontece muito isso daí. Entendeu? Então essa parte mental assim de trabalhar esse ego aí, que é o mais difícil da pessoa que volta para treinar. Voltar é sempre muito desafiador, né? Por isso, acho que desde que a gente começou a conversar aqui, você bateu muito nessa tecla de não parar, de não desistir, de sempre se manter na ativa. Perfeito. E se manter na ativa, além, né, do treino específico para o jiu-jitsu, eu queria ter dito lá atrás, mas qual é a parte de musculação? Vocês têm isso, uma parte não somente da luta em si? Como que vocês fazem isso? Bom, a gente tem a parte física, né? Assim, claro. Qual é o treinamento, né? Assim, a gente costuma dizer que treinamento é no tatame, né? Mas claro que se você complementar esse seu treinamento, vai te ajudar muito, né? Então, exercícios funcionais para o jiu-jitsu, né? Claro que uma musculação em si também ajuda, uma musculação convencional ajuda, mas o treino específico para jiu-jitsu é diferente. É diferente. Né? Diferente. Né? Esses treinos funcionais que existem hoje para cada modalidade, é importante a gente estar fazendo também. Olha. Né? Ele chega a ser mais importante do que uma musculação ou é um complemento? É um complemento. Eu acho que complementa o outro. Que eu ia falar da explosão, mas é muito mais força, né? O jiu-jitsu é bem isométrico, bem isométrico. Na verdade, assim, é um esporte que é anaeróbio, né? Então a gente costuma dizer que ele não é anaeróbio. Então ele é anaeróbio. Então é muita isometria, que a gente precisa treinar, bastante isometria, né? Para abraçar. Porque você fica ali, né? Você tem que ficar segurando ali, né? Isometria, né? E por isso que a gente precisa fazer essas atividades funcionais, além da musculação convencional também. Tem que ser bem forte. Tem que ser bem forte. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui. Onde que as pessoas te encontram? Fala onde que você está. Você é muito conhecido aqui em Atibaia, a gente sabe. Sim. Mas deixa aí o teu endereço, é a Go Fight, né? É a Go Fight, O endereço, o telefone, nas redes sociais, onde na verdade, que as pessoas te encontram? A gente acessando, né? Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o Hércio JJ, né? E tenho o da academia, que é a Go Fight Atibaia, né? E aí lá você vai encontrar os horários de treino, o endereço, tudo lá nas redes sociais. Tudo certinho. @Go Fight Atibaia ou @Hércio JJ. Para a gente finalizar, que recado, que mensagem você deixaria para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo? Você que trouxe essa medalha incrível aqui, tem tantas outras, né? Você trouxe essa, mas tem tantas outras. O que você diria para nós? Assim, na verdade, assim, o que eu diria, que é a nossa filosofia, a filosofia da arte marcial, né? Na verdade, isso aí é uma máxima do lutador que a gente fala. Respeitar pai, mãe, seus colegas, né, e o lugar sagrado onde você treina. Essa é uma máxima que a gente usa do lutador, né? Respeitar pai, mãe, seus colegas e o lugar sagrado onde você treina. Com isso, eu acredito que você vai ter uma vida melhor, com certeza. Muito bem. Hércio, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Compartilhado as suas histórias, né? Tanta experiência que eu tenho certeza que inspirou muita gente. Então, e vocês aí de casa, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, mande esse episódio para quem vocês acreditam que precisa ouvir essa conversa do Hércio, que foi tão prazeroso, né, te conhecer e bater esse papo. Muito obrigada. Até a próxima Resenha Glicogênio. Vou deixar aqui o WhatsApp da rádio para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o Hércio, ele vai responder, depois a gente entra em contato com vocês. Então anotem aí o nosso WhatsApp, 91485-1246. Muito obrigada e até a próxima Resenha Glicogênio.